Testando, voltando. Boa noite. Valeu, obrigado. Chama o pessoal aí, estamos voltando agora. Teve uma quedinha na internet. Doutor João Filho, desculpe, por favor, dê continuidade aí, teve uma quedinha aqui no Wi-Fi. Pronto. Então, assim, continuando a nossa mensagem, dizendo assim, nesses tempos de análise automática, cada vez mais cresce a importância de fazer um trabalho de pré-análise. Então, o primeiro passo que eu vou trazer aqui seria a questão de a gente fazer essa análise de forma anterior ao protocolo do benefício. E comparando com a questão dos robôs, a questão de sempre o advogado, isso não é nem tarefa para ele, mas para uma pessoa do escritório dele treinada para essa função. Ou seja, pegou o caso, fez a procuração, vai no INSS, tira a senha, entrou no meu INSS do cliente, primeiro passo, olhar o meu cadastro. Lá no canto esquerdo, além do meu INSS, do lado vai ter assim, meu cadastro. Então você acessa e vê como é que está lá o cadastro desse seu cliente. Se tiver alguma informação divergente, incorreta, isso já vai, muitas vezes, impedir até mesmo o protocolo do caso. Quando não, pode impactar na demora, no deferimento desse pedido. Então, volto a dizer, acessar o meu cadastro e conferir os dados sensíveis. E quais são os dados sensíveis? O nome completo da pessoa. É muito comum quem tem Souza, Souza com Z, Souza com S. Pode ser que no seu CPF conste Souza com Z, mas no cadastro do INSS esteja Souza com S. Então, isso já vai dar uma divergência. Ou seja, o sistema, quando cruzar os dados, já não vai haver uma concessão automática. Por quê? Porque está havendo aquela divergência. Outro dado sensível é o nome da mãe. Se o nome da mãe tiver alguma letra, ou qualquer que seja, esteja dando a divergência, o sistema já barra e não concede, não avança o processo. Outro dado sensível, os documentos de identificação. Muito importante olhar a data de expedição, o número está ok. Dados de endereço, por incrível que pareça, pode também atrapalhar um pouco. E a questão de fazer essa análise, pegar, imprime, vai ali de dado por dado, olhando se está ok. Pronto, está ok, então pronto. Esse é o primeiro passo. Isso é um dos motivos que talvez você que esteja aqui na nossa live protocolou um BPC idoso e está se perguntando por que não houve a concessão automática. Viu lá no Instagram do professor Tiago, um aluno que pegou uma dica dele, já teve a concessão automática, e por que ele não teve ainda? Então, talvez seja por conta disso. Algum dado sensível que o robô faz essa busca está encontrando alguma divergência. Então, se a gente puder fazer isso de forma anterior ao protocolo do benefício, você já ganha um pontinho. E aí a gente já avança para o segundo passo, que seria a pré-análise de toda a situação. Eu costumo dizer que é você pegar o seu cliente e colocar ele em 360 graus. Você já está de posse da senha dele, você já acessou o meu cadastro, já viu se tem alguma correção a ser feita no INSS. Se não tiver, você avança para outra análise. E qual é a outra análise? Verificar como é que está o CNIS daquele cliente, se tem algum vínculo em aberto, se tem algum CNPJ em aberto, se tem algum problema. A gente tem que fazer isso como se fosse o servidor do INSS. Na tentativa de quê? De antecipar possíveis problemas e já corrigir até mesmo antes de dar entrada no processo. A gente costuma também, aqui é uma prática do escritório, do Tiago, e aí fica de sugestão para os colegas, de, antes de protocolar, consultar o cadastro único. Se já não fazem, fica como dica também. Analisar o cadastro único daquele grupo familiar. Como é que está colocado? A gente, há um tempo atrás, agora recente, teve chuvas e chuvas de indeferimento apenas porque tinha uma informação, por mais que o cara não tivesse renda nenhuma ou renda quase zero, se tivesse a resposta sim para exercer algum tipo de trabalho, aquela resposta fazia com que automaticamente o seu benefício seja indeferido. Mas Ou agora seja, eu vou olha. ter uma pergunta aqui, tá bom, doutor João Filho? Que é uma dúvida que surgiu quando eu estava fazendo a live com o professor Eduardo também. Né? Eu esqueci de falar de umas das
atividades curriculares do professor João Filho, doutor João Filho, é também que ele é professor, inclusive professor dos quadros da EAD, da Escola Aberta de Direito. Essa grande dúvida que a gente teve, ou dúvida não, mas como pensar numa estratégia, porque o cadastro único, ele não consegue, quando você acessa pela conta do Gov, você não consegue puxar a renda de todo mundo, ou consegue? Tem algum meio de conseguir extrair essa informação? A maneira mais rápida de fazer isso é de você acessa primeiro a consulta simples e vai ver quem é o responsável familiar. Pode ser a mãe, pode ser o pai. Se você pegar a procuração e o meu INSS, acessar o meu INSS do responsável familiar, aí sim você consegue puxar a renda de todos do grupo familiar. Seria uma forma mais rápida, para não pegar apenas o do beneficiário. O responsável familiar, você consegue acessar todas aquelas rendas. Maravilha, excelente. Olha, gente, que fantástico. Já vou fazer um teste daqui a pouco aí, recomendo a vocês também, porque realmente há muitas surpresas, né, doutor João Filho? E hoje você já se deparou com isso, né? Porque você realmente tem investido na área administrativa. O INSS está tendo uma ferramenta que destrói a ideia de paridade de armas. Claro, você tem todas as informações de vínculo de trabalho, de propriedades que a pessoa tem, né? E pelo menos a pessoa tendo ali ideia do que está no cadastro único, no sistema do Gov, a pessoa já tem algum tipo de preparo para chegar para uma eventual audiência, sem falar na grande vantagem de conseguir eventualmente corrigir o cadastro único para protocolar administrativamente, né? Justamente. E assim, ó, pode parecer besteira, mas um detalhe desse pode fazer, pode não, vai fazer a diferença entre a sua concessão e o indeferimento. E aí é onde o advogado especialista em direito previdenciário, sobretudo, aluno do professor Tiago Albuquerque, focado em BPC, vai conseguir o deferimento do benefício. São nesses detalhes. De antes de protocolar, você faz essa verificação do cadastro único, vê como é que tá, se tiver já pede para corrigir. E aqui eu trago outra informação, que eu não sei se você sabe. Às vezes, o grande desafio de a gente trabalhar com as pessoas de BPC idoso é que às vezes só vem procurar a gente quando já completou 65 anos. E não, o momento certo de procurar é bem antes. Por quê? Em muitas cidades a gente enfrenta dificuldade na atualização do cadastro único, né, por conta da grande demanda que a Secretaria de Ação Social tem, um setor específico lá do cadastro único. E principalmente assim, uma vez atualizado aquele cadastro único, ele demora de 30 a 45 dias para que aquela atualização conste nos sistemas do INSS. Volto a dizer, não é acessar o Gov na parte de cadastro único e lá já vai ter atualização. É que aquela atualização conste nos sistemas do INSS. Então, geralmente, aquela atualização ela só vai entrar na terceira semana do mês seguinte ao da atualização. Então, isso é muito importante. Ou seja, por quê? Vamos imaginar, você foi lá, verificou alguma divergência, fez a correção, aí disse, opa, já fiz a correção, está aqui o novo cadastro único, protocolou. Aí, puf, vem deferido. E aí, como se vem deferido, se eu já fiz a atualização, está aqui, e aí fica aquele negócio. Então, trago essa outra informação. Uma vez atualizado, demora de 30 a 45 dias, às vezes até um pouco mais, para que essa atualização conste nos sistemas do INSS. E é isso que vai fazer a diferença para o seu cliente. Não é a atualização apenas no cadastro único, mas que conste nos sistemas do INSS. Essa é uma dica bem legal também, né, professor Thiago? Eu já ia elogiar aqui, viu? Porque é um detalhe que eu não tinha pensado em falar nas lives ainda. Corrija o cadastro único, mas dê tempo para ele respirar, né? Porque ele não é atualizado com essa velocidade que a gente gostaria que fosse. Então, atenta para esse detalhe aí. Se você protocolar um benefício de idoso, gente, a gente tem histórico de benefício de idoso sendo concedido em 4 horas depois do protocolo. Aí, se o cadastro único não tiver corrigido, aí vai que, não tiver atualizado, perdão, aí vai que é deferido. Então, infelizmente, talvez em alguns momentos você vai pedir, então, demorar um pouquinho mais para o protocolo, ou até, eventualmente, você faz o pedido com eventual reafirmação da DE. Para quê? Para um eventual também pedido de recurso. De dizer o seguinte, olha, a data do cadastro único foi atualizada, é essa aqui. Agora, o sistema operou essa atualização muito tempo depois. Só que o segurado não podia ser punido ficando esperando uma mera atualização para que ele protocolasse o pedido dele. Então, pede um recurso para que seja reafirmada a DE para o momento em que estava atualizado
no cadastro único, por mais que ainda não tivesse compatibilidade com o sistema do INSS. É isso mesmo. Esse trabalho anterior, dentro dessa live, várias vezes eu vou ficar repetindo. Esse trabalho de forma anterior, hoje eu considero que o BPC, quando o advogado protocola o pedido, 70% ou mais do resultado final já vai estar definido a partir daquele protocolo. Então, todo o trabalho do advogado realmente tem que ser anterior, advogado a pegar com cuidado. Vi alguns colegas colocando sobre BPC idoso, né? Mais tempo, menos tempo. A tendência é que, se você tiver fazer esse trabalho que a gente está sugerindo que os colegas façam aqui, a tendência é que é coisa de minutos a gente tenha concessão. Inclusive, essa semana a gente teve um muito por conta disso. Mas isso a gente vem trabalhando há 6 meses para que fazer isso, o que eu estou sugerindo para vocês na prática. De conferir cadastro único, de fazer a correção, de ter o tempo necessário para que aquela atualização conste nos sistemas do INSS, verificou os dados sensíveis, então pronto. Quando a gente protocolou seguro que em questões... Na verdade, foi questão de segundos, eu protocolei, já vi a resposta do e-mail, ou seja, aquele robô, quando ele cruzou os dados, ele viu o quê? Todos os dados sensíveis estavam ok, o requisito estava ok, então pronto, já sai com a carta de concessão. E aí a gente já pode dar esse presente para o cliente no dia do seu aniversário, receber a informação que está com benefício. E aí eu fico à disposição. Se quiser, eu já vou tocando aqui, eu já toco o outro passo. Por favor, só mencionar, gente, que dizem que casa de ferreiro espeto de pau, mas tem casa de ferreiro onde se produz ferro mesmo. Porque hoje eu tive a grata satisfação de estar aqui em São Benedito com uma reunião, inclusive acompanhado do Dr. João Filho, e hoje também eu tive a grata surpresa de saber que saiu a concessão do benefício do seu João Vilega, pai do Dr. João Filho, né? Um benefício protocolado ali em pouco mais de um mês que teve deferimento. Isso por quê? Porque ele fez esse trabalho todo prévio. Não foi um benefício assistencial, mas foi um benefício de previdenciário, onde ele teve que fazer todo o acerto de vínculo, porque tinha vínculo de prefeitura, de prestador de serviço, de empresário, microempreendedor individual. Então, pouco mais de um mês, resultado, deferimento do seu colega Padre João Filho. Teve bolo, teve parabéns, já pôde participar da festa. Fica à vontade, continua aí. As estratégias, quem tem é você. E o pessoal está aqui ansioso e sedento de ouvi-lo. Outra estratégia importantíssima para a gente entrar seguro com o BPC Luas deficiente, a questão da documentação médica. Então, já coloco isso aí como o terceiro passo. Relembrando, primeiro passo, dados sensíveis, conferir. Segundo passo, pré-análise de todos os possíveis motivos que podem evitar uma concessão automática. Então, já fazer essa busca aprofundada. O terceiro passo, a gente costuma falar que é a documentação médica. Então, assim, de preferência com o especialista do caso, mas quando não pode, como superar essa dificuldade de ter um laudo de um especialista? Através de uma cartinha. Então, é uma outra sugestão que fica para vocês. À medida que vai se especializando naquele assunto, você pode, de acordo com o que a própria portaria do BPC trata como pontos essenciais para a concessão do benefício, direcionar esse pedido da caixinha. Olha, traga não apenas a CID e aquela questão do prazo indeterminado, mas aprofunde, explique por que ele não pode trabalhar, traga quais são as dificuldades, quais são as barreiras que aquela pessoa enfrenta, relacione a profissão dela com o problema de saúde. Isso vai impactar muito na análise de um médico perito. Não se vincular apenas... Um parênteses, porque teve um ponto que você julgou aqui, importante falar, eu tenho falado disso também, tá? Gente, algumas pessoas acham que quando vai para o PPC, não é necessário falar da profissão, como há um nexo entre aquela fotografia, como ele desenvolve a profissão. Isso é errado, né, doutor João Filho? Porque é para que não mostre que tem qualidade segurado, mas não significa que a pessoa não tem profissão, né? Ele pode ser empresário, prestador de serviço para outras pessoas físicas e não houve recolhimento tributário porque o responsável é ele e por isso ele não tem qualidade segurada, porque ele não recolheu a contribuição social, mas não significa que ele não tem profissão. E colocar a profissão é extremamente importante para mostrar como aquele impedimento certo
aquele impedimento, ele causa, perdão, aquela deficiência causa um impedimento para aquela atividade. Eu digo assim, a pessoa, ela tem um problema no úmero, tem uma sequela de uma determinada acidente que ele teve, e ela é dona de casa. Dona de casa, gente, não tem que fazer atividades específicas. Então, muitas vezes, a realmente aquela deficiência impede aquela pessoa desenvolver aquela atividade. Não que dona de casa não trabalha, a gente sabe que trabalha é dobrado, quadriplicado, perdão, mas você colocar uma profissão que você caracteriza assim, olha, ele tem uma profissão e é isso que faz que ele possa prover a assistência dele. Você colocar que aquela profissão, ela pode causar, ela pode fazer com que a deficiência realmente gere impedimento e aí não poder prover a assistência é crucial, não é isso? Tem que colocar a profissão. Todo mundo tem, né? Por mais que a mulher hoje seja dona de casa, o marido seja dono de casa, ele pode uma vez ter desenvolvido a atividade de pedreiro, serviço de pedreiro, a mulher de auxiliar de costura, como é muito comum no Ceará. É isso que faz colocar a profissão, né? Isso mesmo, isso mesmo. Isso vai fazer com que a análise do perito seja diferente. Poxa, realmente aqui o exame médico e o atestado estão de acordo com as queixas da paciente. E aí eu vou até além, na questão de colocar também o medicamento. Aí você pode até dizer assim, ah, mas por que o medicamento? O que que isso vai influenciar? O medicamento por si só, não. Mas os efeitos colaterais dele podem e devem ser utilizados por vocês, nas orientações. Vamos imaginar a situação de um vigilante. Ele está sofrendo de ansiedade, depressão, mesmo burnout, de tanto trabalho, da sobrecarga de 2, 3 trabalhos, e aí está tomando uma medicação tarja preta. E um dos efeitos colaterais desse medicamento é a sonolência. Então, como é que ele vai exercer a sua profissão na sua plenitude? Se ele precisa estar acordado, ele precisa estar bem para poder estar atento às situações da noite. Então, se o remédio causa sonolência, então muito provavelmente ele vai dormir. Então, se ele vai dormir, ele não vai exercer a atividade, ou então ele pode colocar em risco a vida dele ou de terceiros. Então, isso vai influenciar na análise do perito. Mas se apenas ele chegar lá, jogar os medicamentos em cima da mesa do perito, isso não vai fazer diferença nenhuma, não. Mas se traz lá, no próprio atestado já, essa informação, com certeza vai chamar a atenção do médico perito e com certeza vai ter uma análise diferenciada. Isso é crucial, né? A gente vê, por exemplo, HIV, né? HIV não é doença, na verdade, a AIDS, né? As pessoas que têm HIV, elas desencadeiam o processo da AIDS em si, né? Da síndrome da imunodeficiência adquirida. Elas tomam medicamentos que são muito fortes, né? Medicamentos que, às vezes, causam ali algumas intempéries, por assim dizer, na flora intestinal, e aí tem que ir ao banheiro várias vezes, né? Tem gente que relata que não consegue trabalhar porque não consegue ficar muito tempo sem ter que ir ao banheiro. Às vezes tem que usar fralda geriátrica, né? Então, realmente, a Thalia está aqui do meu lado, ela, inclusive, está pensando em se dedicar a isso. Ela está pensando em se dedicar ao efeito incapacitante de algumas medicações, né? Porque, às vezes, a medicação resolve a única incapacidade ou deficiência que a pessoa tem, mas ela acaba tendo um reflexo uma outra incapacidade ou outro impedimento. Então, realmente, muito acertado a sua posição, a sua colocação sobre indicar a medicação. Seguindo aqui com a nossa live, vou até perguntar aqui o pessoal que está nos escutando aqui, nos assistindo, quem é advogado conhece a portaria número 2 de 2015. Quem não conhece, já baixa aí, ou já anota aí para quando for amanhã chegar no escritório, já baixar. Por quê? Essa portaria, ela traz em seus anexos a quesitação, o questionário que será respondido pelo médico perito, pelo assistente social, pela assistente social. E isso é importantíssimo, nós que desejamos prestar o melhor serviço de qualidade para o cliente, conhecer essa portaria, ir lá e direcionar a instrução e a orientação das perícias, que aí é o quarto passo para ter um processo mais completo e que o resultado final seja a concessão, ter conhecimento. Então é ir lá, entender quais são os domínios que são necessários para a elevação dos critérios. E nisso já puxa a questão de o advogado, a advogada conhecer aquele análise conjunta da avaliação, tanto
da perícia médica como da perícia social, de entender aqueles números, porque às vezes, quando fica ali só os números, A, B, número 3, ou 0, ou 1, ou 2, e ali fica muito vago. Se realmente não for a fundo e entender o que aquele quesito quer dizer, o porquê que teve aquele qualificador 2, 3, 4, então tem que entender daquilo para quê? Para a gente poder orientar, e mais do que isso, até mesmo nos casos de indeferimento, você utilizar aquilo para evitar uma futura perícia social em cima daquilo. Então, em tese, temos 4 qualificadores. 0, não tem nenhuma. 1 seria o qualificador leve. 3, moderado. O 4, grave. E o 5º, completo. Então, a gente tem esses 5 qualificadores que os avaliadores colocarão lá nesses domínios. Então, entender cada domínio. Como é as relações interpessoais, como é a relação dele na comunidade, quais as dificuldades que ele enfrenta, que aquela pessoa enfrenta, mora em área de risco ou não mora, porque às vezes, professor Tiago, e todos que estão aqui nos escutando, e isso torna mais valoroso ainda o trabalho do advogado, porque por muitas vezes aquelas pessoas que estão em área de vulnerabilidade, para ele já é tão comum aquela situação que passa batido. Ele não traz em uma primeira entrevista, em uma primeira análise. Então fica uma sugestão, às vezes, ou pedir que a pessoa tire foto da área onde ele mora, ou então mesmo fazer uma videochamada de entender aquela situação. E aí eu vou trazer um caso que não foi meu, mas que eu escutei em um curso, da pessoa dizendo que numa dessas entrevistas, no primeiro atendimento, não foi passada essa informação que eu vou trazer. Mas na hora da entrevista, quando ele passou, ele era cadeirante, e toda vez para ele chegar em casa, ele tinha que subir uma ladeira, uma mini ladeira. Ou seja, uma pessoa normal, que não tem nenhuma deficiência, já ia sofrer com a questão de ser íngreme, de ter que subir aquele alto todos os dias. Quanto mais uma pessoa cadeirante sem a ajuda de terceiros. Quando tem, diminui, mas não elimina aquele problema. E era informação que ele não trouxe. Mas, ao fazer uma videochamada, aquilo ali ele viu que é uma tremenda barreira. É uma tremenda dificuldade que ele enfrenta no seu dia a dia. Só que para ele já estava tão comum que ele nem trouxe nas suas entrevistas. Então, por isso que você entender e escacaviar os domínios que são tratados no BPC Loas é importantíssimo. A elevação de um qualificador desse de 0 para 3, volto a dizer, pode ser determinante para a concessão administrativa. Isso vai eliminar 1 ano, 2 anos, 3 anos de processo judicial. Gostou dessa dica, professor? Excelente. Excelente. Eu vou, inclusive, já marcar outra live que eu quero tratar da portaria número 2, gente. Vou colocar nos link aí para você, porque a gente já falou aqui de maneira ampla como esses fatores ambientais, esses impedimentos nas funções do corpo podem gerar a caracterização. Mas eu quero esmiuçá-la aqui, já que o doutor João Filho trouxe à baila trouxe à baila, perdão, quase que errei aqui, né? A ênclise, mesóclise, mas restabelece agora como ele a trouxe. Então, já quero marcar outra live que eu quero falar da número 2, tá? De suma importância para você que trabalha com o BPC. Gostei da dica, eu quero mais agora. O pessoal está sedento, a gente está perto de acabar a live, mas eu quero mais conteúdo aqui, porque o pessoal tem que sair daqui sabendo de estratégia do BPC na via administrativa. Vou trazer aqui um assunto chato, entre aspas, mas que todo mundo enfrenta, que é o indeferimento. Então, assim, às vezes você está aqui de noite e recebe lá, indeferimento, não cumprimento de exigência. Aí você, poxa, fica chateado. Foi o que aconteceu. Eu trabalho tão direitinho para que nada disso aconteça. Um processo desse que a gente está lutando há 6, 7 meses seja indeferido. Só que, quando você vai a fundo, analisa o processo administrativo, você vê que não teve exigência. Simplesmente não houve exigência. Mas a carta lá, a resposta do INSS foi indeferimento por não cumprimento de exigência. Isso, pessoal, se deve a essas análises automáticas por robôs. Infelizmente, a forma que o governo tem tentado trazer para dar uma análise mais séria, mas que não tem ainda, não está 100% parametrizado. E erros como esse são costumeiros estar acontecendo. Então, não aceite esse deferimento como definitivo. Então, lute e tem maneiras de resolver isso de forma administrativa. E é essa outra dica que eu quero trazer.
você verificou, não tem pedido de exigência. Então, o erro é da administração pública. Antes, a gente tinha a reabertura de tarefa. Hoje, essa tarefa foi substituída por indicação de erro administrativo. Então, faça esse pedido, se direcione até um servidor, peça. Estou vendo aqui, professor, que a nossa audiência está bem qualificada. Doutor Everton Souza, que é um advogado aí, parceiro nosso, amigo, já trouxe aí a resposta, a indicação de erro administrativo. Então, peça, apresente numa petição simples, mostrando lá que não houve nenhum pedido de exigência, mostre que o erro foi da administração pública e peça para aquele processo ser reaberto. Pode ser que o servidor que receba essa tarefa diga que não tenha condição. E aí eu trago até uma informação que talvez seja de conhecimento de todo mundo, mas eu acho que é importante dizer. O servidor do INSS, principalmente quando envolve perícia médica, ele não tem condição de criar um novo processo e trazer aquela DER, a data do protocolo, nesse novo processo, ele automaticamente ele criar. Então, assim, a sugestão que eu trago para fazer em conjunto com a indicação de erro administrativo é de cara protocolar um novo processo já, não perca tempo, já não tem como desfazer aquelas perícias que foram porventura canceladas, de pedir essa reabertura, não há a mínima possibilidade. Até porque o INSS e a Perícia Médica Federal são órgãos distintos. Muitas vezes o INSS não tem nem acesso a essa agenda, a reabrir essa situação. Então, qual a dica? Entrar com um novo processo e pedir essa alteração da data do protocolo para a data do primeiro processo que foi protocolado. E assim o seu cliente não ter nenhum prejuízo de efeitos financeiros com relação a esse caso. Essa dica pode ficar aí para outros colegas, né, utilizarem nas suas andanças, professor. Repassa essa informação, é muito importante que essas pessoas não se prejudiquem. Aí tem pessoas que pode ser 1 mês, 2 meses, mas pode ter pessoas que tenham 1 ano, 2 anos de processo paralisado ou indeferido de forma indevida pelo INSS. O doutor Felipe Machado trouxe aqui uma outra alternativa, que era o que eu ia trazer agora. Caso não se resolva administrativamente, caso não esteja êxito, o mandado de segurança também está aí disponível para, mostrando esse direito líquido e certo, você também ter atendido o seu pedido e o INSS ter que retroagir a data até a data do primeiro processo para que não haja nenhum prejuízo de ordem financeira e econômica. Isso faz total diferença para aquela pessoa que está já em situação de vulnerabilidade. Você concorda, professor? Além de concordar, eu quero trazer aqui, puxando um link para o deslinde do nosso final aqui, que é o seguinte. Muitas vezes, quando você está protocolando, ou quando as pessoas estão protocolando, ele pensa assim, 1 mês, 2 meses. Só que, para você, em termos de honorário, pode ser que não represente tanto. Mas para o cliente representa significativamente um salário mínimo, 2 salários mínimos. E eu não quero nem falar de maneira poética, como eu costumo falar, da importância de colocar alimento na mesa dessas pessoas aí, não. Mas eu quero falar da perspectiva empresarial, já que você é um grande defensor e eu faço coro às suas palavras, de que realmente a advocacia ou o processo administrativo, para quem não é advogado, mas atua com processo administrativo, realmente aquele escritório, seja de advocacia ou de analista previdenciário, ele realmente é um processo, ele deve ser encarado como empresa, aquele escritório, né? Então, eu falo da perspectiva empresarial. Gente, o cliente, que ele perdeu 1, 2, 3 meses ali, pode não parecer muito, mas para ele está marcado. E isso pode reverberar, pode ecoar no seu nome como profissional. O doutor ali deixou, o doutor ali desistiu, o doutor ali não foi atrás, ele disse que era pouco, mas para mim fazia diferença, né? Então, da perspectiva empresarial, quero lançar a última pergunta aqui. Como é que um previdenciarista, seja ele advogado ou de outra área, ele lida com esse binômio, que eu acredito que a solução seja de gestão? Como é que ele lida com esse binômio de tratar com processos que vêm em volume, vêm em massa, mas tratar de cada processo com o detalhe e a peculiaridade que lhe é necessária e inerente? Qual é a solução? É auditar? É fazer uma aferição por amostragem? É dividir por setores? Esses setores podem se comunicar? Você, como advogado e gestor, eu queria saber, tem alguma solução, ou pelo menos você consegue imaginar que há alguma possibilidade de consertar isso?
como pegar processo em massa e volume e ainda assim tratá-los com as peculiaridades que lhes são necessárias? Na própria pergunta que você trouxe, já vem um pouco da minha resposta, do que eu digo. E aí eu dar o boa noite aqui para a previdenciarista, nos dando esse Nossa privilégio aqui da querida amiga, doutora audiência, Chica doutora Beurel. Lídia. Então, assim, o que eu entendo que seja o ideal? Não cabe mais amadorismo em nenhum ramo do direito, mas, sobretudo, no direito previdenciário. E, principalmente, quem trabalha com direito assistencial, com BPC deficiente. Então, a prática que eu trago do meu escritório realmente é você especializar, trazer um funil cada vez mais realmente destinado. É como se fosse aquele tiro, a mira laser, realmente. Então, você entender quais são os pontos essenciais para a concessão do benefício. É a renda, é a perícia, é a análise. Então, você trabalhar, treinar a sua equipe e setorizar. Para vocês terem uma ideia, existe uma pessoa no escritório apenas quando eu digo assim no sentido de tamanha importância que é a perícia para o BPC. Então, existe uma pessoa focada única e exclusivamente nas perícias, desde a marcação, a instrução, a produção da documentação médica, analisar se aquela documentação está atual, está antiga. Porventura, a pessoa vai levar a documentação, ver a questão da logística. Então, tudo isso faz sentido, pessoal. Nada adianta você trabalhar em cima de um processo por 6 meses, 1 ano, e chegar lá, a pessoa faltar a perícia ou não levar a documentação médica. Ah, mas era para ele fazer isso. Não, não é para ele fazer, não. Quem é acostumado com isso somos nós, advogados e advogadas previdenciaristas. Então, o nosso trabalho é esse. É deixar a pessoa na melhor condição possível para que o resultado seja favorável e ambos ganhem com isso. Então, é especializar. É você, o quanto mais puder, colocar aquela situação. Então, uma pessoa que ela trabalha de forma especializada, a tendência é que a performance dela vai ser maior. E abrindo aqui um pouco da caixa preta do escritório João Filho Advocacia, essa pessoa que toma de conta das perícias, ela é uma estagiária do curso de enfermagem. E aí vocês podem perguntar, mas o que tem a ver enfermagem com direito? E é justamente isso, pessoal. Quando se trata, a gente parte do princípio que a gente não sabe de tudo. Então, principalmente algumas terminologias, né, médicas, vai muito além do nosso conhecimento. Então, uma pessoa que já tem o costume disso, está estudando sobre aquilo, ele tem um olhar diferenciado, ele vai poder nos ajudar, vai trazer conhecimentos, competências, habilidades complementares às que a gente tem. E aí facilitar na produção de uma cartinha, facilitar na hora da orientação, do entendimento realmente do que aquele problema gera no dia a dia e poder facilitar a orientação. Ou seja, o trabalho dela vai ser aquele, quanto mais ela faz, mais ela vai pegar uma expertise, um conhecimento, e a tendência é que o índice de concessões do seu escritório vai elevar depois dessa live. Professor Tiago, nós estamos aqui com mais de 36 pessoas. Reza a lenda que quem tirar um print e marcar a gente, amanhã mesmo já vai aumentar o nível de concessões do seu escritório. Eu profetizo. Se você bater o print, marcar o Dr. João Filho, marcar o professor Tiago, vai aumentar significativamente a chance de você ter um incremento grande de processo e, consequentemente, RPV ou então PAB, honorário administrativo. Aproveita, bate o print aí, gente. Se porventura tiver algum advogado aqui, né, que não seja previdenciarista, que não trabalhe com essa área, tem aqui tanto o doutor Tiago como o doutor João Filho, que trabalham em parcerias, a gente está aí aberto a fazer essas parcerias. Hora do jabá, hora do jabá, hora do jabá. Eu já anotei aqui que você era tão bem referenciado que tinha 22 escritórios parceiros. Já aumentou, deve estar perto de 30, né? Não, a gente está nessa luta de cada vez mais tá aumentando, mas nada adianta número, né, se a gente não manter a qualidade. Realmente a gente busca realmente essa questão, esse relacionamento de longo prazo. O resultado, eu costumo dizer que o resultado ele resolve tudo, mas para que se chegue no resultado, realmente cada funcionário, cada colaborador é peça de um quebra-cabeça. É verdade. Eu digo que hoje o meu trabalho é criar esse banco de talentos, né, de trazer pessoas boas para se relacionar com a gente. E aí todo mundo trabalha satisfeito e acaba que não tem como o resultado final não ser a concessão dos benefícios. É verdade. E eu quero finalizar aqui dando uma dica para vocês de RH. Mas, na verdade, eu vou consolidar o que o doutor João Filho falou. Gente,
Direito previdenciário, como vocês viram, não é algo que é tratado só pelo advogado, só pelo bacharel em direito, mas há uma necessidade de uma análise holística da vida da pessoa. Por vezes, o profissional da saúde vai lhe ajudar, por vezes, o contador, quanto à matéria tributária, o que deveria ser considerado como salário de contribuição para aumentar o cálculo do valor do benefício, vai lhe ajudar. Ou seja, abram os olhos para vocês lançarem mão, se utilizarem de cada vez mais colegas profissionais de outras áreas para conseguir dar completude e amplidão que a análise daquele benefício e a situação do previdenciário da cada pessoa demanda. Tá bom, gente? Doutor Etevaldo, está dizendo aqui, Tiago, você foi meu professor na pós-graduação em Previdenciário dos TERS, do Complexo na Saraiva. Doutor Etevaldo, muito obrigado aqui por registrar também essa participação. Manda um abraço também para o pessoal que entrou aí, o Kim Moita, que esteve lá em Freixeira, gostou da palestra. Muito obrigado. Olha, fica ligado, gente. Vai ter uma série de lives ainda. Essa live, ela faz parte de um nosso ciclo de lives de preparação e aquecimento para a nossa semana da Masterclass, a Fórmula do BPC. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar os primeiros passos fundamentais para você faturar até R$20 mil com benefícios assistenciais, mesmo que você esteja no início da sua carreira ou nunca tenha enfrentado um processo judicial ainda, apenas com técnicas do administrativo. Se for o caso de judicializar também, vai ter técnica do judicial também. Aproveita, gente. O clique é rápido, é aqui na nossa bio, na minha bio. Você vai lá e tá lá o link. Você clica no link, deixa o seu melhor e-mail para a gente se comunicar e fica pronto, pois na segunda-feira, dia 2 de outubro, às 20 horas, já vai estar no ar a primeira aula da Masterclass, a Fórmula do BPC 20K, para você faturar R$20 mil por mês, 20K por mês, com benefícios assistenciais. Doutor João Filho, muito obrigado pelo seu tempo, lheneza, humanidade, gentileza em estar aqui com a gente hoje, passando conteúdo. Não é só dica, não, é conteúdo valioso, precioso, para essa galera aí que está querendo trabalhar com assistência social, com benefício assistencial, ganhar os seus honorários, proteger cidadãos e cidadãs brasileiras. Obrigado pelo seu tempo. Fica aí à disposição para você fechar com chave de ouro, deixar mais uma dica ou uma frase que você queira deixar motivadora para as pessoas que estão aqui assistindo. Agradeço, né, novamente o convite, né, da gente estar aqui participando dessa live. Você fazendo o convite aí da Masterclass, eu fiquei imaginando, se nesses poucos minutos que a gente teve aqui, a gente já trouxe várias dicas que com certeza colocarão muitos honorários no bolso dos advogados, das advogadas e também na mesa dos trabalhadores. Isso eu aprendi com você, que nós, advogados, temos essa missão, essa responsabilidade de colocar a comida na mesa dos trabalhadores. E isso eu sempre trago em todo treinamento aqui do colaborador. Realmente essa é uma visão que a gente tem que ter, dessa responsabilidade. Por isso que não cabe mais o amadorismo. Então, estar dentro de uma mentoria, de um curso desse voltado só para o BPC, faz com que o nível de análise de prestação do serviço vai lá para cima. Então, pessoal, não deixe de participar desse novo projeto do professor Tiago, que com certeza tem um selo de qualidade tremendo. Eu sempre costumo dizer que ele é uma das mentes brilhantes do direito previdenciário. Eu tenho o privilégio de dizer que sou amigo dele. Então, depois disso, só mesmo a vitória do meu leão para poder fechar a noite de hoje. Mas aí, vou deixar uma frase. A gente costuma muito, nessa loucura do dia a dia, a gente está trabalhando números, né? A gente quer mais números, mais concessões, mais tal. Mas se a gente for trazer para o final, a gente entende que o sucesso nada mais é do que um comprometimento. Se a gente observar na essência que o nosso trabalho, eu costumo dizer que atrás de cada CNPJ tem CPFs. E atrás dos CPFs existem famílias. Então, no final, nós somos pessoas cuidando de outras pessoas. Então, fica o meu forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor João Filho. Obrigado a cada um de vocês que estiveram presentes aqui. Até a próxima live. Valeu.